Bom, então vamos lá, boa noite a todos. Sejam todos novamente bem-vindos à nossa reunião multidisciplinar de doenças da mama e do nosso tumor board, que a gente alterna todas as terças-feiras. E hoje a gente vai dar início ao ano de 2023 com a aula da doutora Ana Paula Sebastião, patologista especializada em patologia mamária, e ela vai trazer um pouquinho para a gente discutir aqui sobre lesões papilares na mama. Boa noite, Ana, bem-vinda. Boa noite, Karina. Obrigada pelo convite. Eu vou... Estou procurando a minha tela aqui. Eu compartilhei, vocês estão vendo? Sim, tudo certinho. Então, conversando com a Karina, a gente queria escolher um assunto que saísse um pouquinho do tema molecular, né, Karina? Porque estava tudo muito, assim, repetitivo, a questão da patologia e marcadores, tudo, e resolvemos cair numa área um pouco mais morfológica, que a gente tem um volume muito grande, né, no serviço de lesões papilares da mama, então achei que era oportuno a gente revisar um pouco alguns conceitos, critérios diagnósticos e tipos de lesões papilares, tá? Ele não quer passar, o próximo. Não está passando, Ana. Não, não tá. Uhum. O teu é da Apple, né? Porque às vezes tem que clicar. Aí deu. Eu cliquei ali, vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo por aqui. Eu consigo aqui, Karina. Ok. Então, só relembrando, né? O que é uma lesão papilar? É aquela lesão que tem um eixo conjuntivo vascular. Em volta desse eixo cresce um epitélio revestindo. E essa lesão, ela está contida dentro de ductos, certo? Dentro de ductos. Então, um eixo conjuntivo vascular com epitélio revestido. Existe uma certa dificuldade de se criar uma classificação, uma nomenclatura para as lesões papilares, né? Que ela consiga englobar tanto o critério morfológico quanto o critério clínico, quanto o tratamento, tá? Quanto ao aspecto clínico de manifestação. Então, ela tem sofrido, assim, constantes mudanças. Por exemplo, lá no livro da OMS, na classificação da OMS de 2003, a gente tinha uma recomendação de dizer se o papiloma era central ou se o papiloma era periférico. Isso hoje em dia a gente não precisa mais dizer, né? A localização do papiloma e se ele faz o derrame ou não faz derrame porque ele é mais periférico é uma questão clínica que os mastologistas já sabem, né? A gente não precisa ficar dizendo se é central ou periférico o padrão daquela lesão. O termo papiloma intraductal atípico foi substituído por papiloma intraductal com hiperplasia ductal atípica ou com carcinoma ductal in situ, né? A gente refere o achado, não chama só de atípico. O termo carcinoma intraductal papilar foi substituído por carcinoma ductal in situ papilar. E aquilo que antes se chamava de carcinoma papilar encapsulado ou intracístico, passou a ser chamado apenas de carcinoma papilar encapsulado. Tá? Então, tudo isso era uma tentativa o quê? De fazer com que a morfologia tivesse mais ligada ao nome que estava sendo dado a essa lesão. E ainda continuando assim com essa ideia, vejam que de 2012 para 2019, a gente teve pouca mudança em relação à nomenclatura. O que apareceu foi acrescentar no carcinoma papilar encapsulado o termo coinvasão,
Porque o que estava acontecendo? O patologista via lesões que não se encaixavam dentro do critério do tal do carcinoma papilar encapsulado, mas que também não entravam no critério do carcinoma papilar invasor. Então, viu-se que tinha que se ter um novo nome para o carcinoma papilar encapsulado que tinha invasão associada. E a mesma coisa para o carcinoma sólido papilar. Agora é carcinoma sólido papilar, tem que definir no laudo se ele é in situ, se ele tem invasão, ou se ele é um carcinoma sólido papilar invasor na sua morfologia como um todo. Então, voltando lá para a nossa questão da lesão papilar. Esse eixo conjuntivo vascular, ele vai ter na sua estrutura tanto o revestimento por epitélio, quanto um mioepitélio que vai estar compondo essa papila internamente. Então, quem é que vai dizer se essa neoplasia papilar ela é benigna ou ela é maligna? Vai ser tanto a natureza do epitélio de revestimento, a natureza desse epitélio aqui de fora, de como ele está proliferando e das atipias que a gente encontra nele, assim como a distribuição do mioepitélio, tanto dentro da estrutura papilar, quanto naquele ducto, né, na periferia do ducto que está envolvendo a lesão papilar. Então, a distribuição, a presença ou ausência desse mioepitélio dentro da papila e na parede do ducto é que vai determinar se a gente vai chamar essa lesão de uma neoplasia papilar benigna, atípica ou maligna. E como que isso é feito? Então, a primeira coisa a se pensar é que essa célula mioepitelial ela tem uma distribuição normal dentro de um papiloma, que é uma lesão benigna. Que o que a gente sabe? É que o mioepitélio, que está aqui em amarelo, ele vai ter que estar dentro da lesão papilar e na periferia do ducto que está envolvendo. Quando a gente está falando de uma lesão papilar com hiperplasia ductal atípica ou com carcinoma ductal in situ, eu vou ter que ver a área do papiloma, igual à anterior, com o mioepitélio, vou ter que ver o mioepitélio lá na parede do ducto, mas a área atípica não pode ter mioepitélio. Então, o que é a área típica? É aquilo que eu, morfologicamente, ao ver a parte epitelial, eu vejo atipias, e para confirmar que essas atipias realmente são importantes a ponto de eu chamar de hiperplasia atípica ou de carcinoma ductal in situ, eu não posso ter mioepitélio misturado ali no meio. Usando o mesmo raciocínio, o que é um carcinoma ductal in situ papilar? Opa, eu não tenho mais aquele componente de papiloma na lesão. Eu só tenho agora a parte do carcinoma. Então, eu vou ter mioepitélio em volta desse ducto que está circundando o carcinoma ductal in situ, mas nas estruturas papilares eu não vou ter mais mioepitélio. E quando a gente está falando em carcinoma encapsulado ou carcinoma sólido papilar, a gente não vai mais ver mioepitélio, nem dentro da papila, nem na periferia do ducto. Então, todas as lesões papilares benignas, elas vão ter uma camada contínua de mioepitélio em volta da papila, ao longo da papila, né? E são aquelas estruturas mais conhecidas de todo mundo, né? Aqui, a área cística com a lesão papilar. Se a gente for ver de perto, você está enxergando aqui, ó, esses pontinhos mais escuros, que é o núcleo da célula mioepitelial. Novamente aqui, a célula luminal com a célula mioepitelial em volta, facilmente visível ao HE, e aqui bem óbvio, né, quando a gente utiliza uma coloração para mioepitélio, onde as células basais estão circundando toda essa área do revestimento com a célula epitelial por cima. Então, isso fica bem fácil de você dizer, ó, estamos com um papiloma aqui. Então, eu posso usar vários marcadores, inclusive a recomendação é que a gente não use só um marcador de mioepitélio, a gente pode usar no mínimo 2, tá? Então, a gente usa, por exemplo, uma citoqueratina de baixo peso molecular, que é a citoqueratina 5 e 6, ali eu digitei errado, 5/6, onde eu estou vendo aqui, ó, essa positividade em marrom no eixo da papila. Posso usar o P63, onde eu estou vendo aqui
a positividade no meu epitélio, posso usar CD10 da mesma maneira, com o mesmo raciocínio, posso usar uma actina de músculo liso, que vai curar o meu epitélio. Por que isso é importante? Porque, às vezes, do ponto de vista morfológico, a lesão não é tão óbvia assim, né? Eu mostrei ali uma figura de livro, uma arvorezinha crescendo dentro de um ducto. Mas quando a gente começa a tentar reconstruir do ponto de vista tridimensional um papiloma, ele vai formando estruturas diferentes, e não só aquele papiloma com o eixo e as células crescendo em volta. Ele vai, à medida que o papiloma cresce ali atrás do mamilo, ou ele começa a surgir, mas na periferia do tecido mamário, há uma tendência dele se manifestar na forma de hiperplasia, tá? De hiperplasia ductal. E cabe ao patologista, por exemplo, numa core biopsy, saber reconhecer esse aspecto, tá? Então, por exemplo, aquele papiloma que está atrás do mamilo, ele cresce dentro de áreas císticas bem típicas, né? Com aquele eixo conjuntivo vascular projetado para dentro da área cística, como a gente está vendo aqui. E à medida que isso vai para a periferia, essa lesão vai ficando mais complexa. Olha só, aqui a gente já vê uma certa complexidade, mas ainda vemos aqui a luz do ducto dilatado, até que chega uma hora você não vê mais a luz. Você vê uma proliferação preenchendo toda a luz daquele ducto, tá? Aqui, ó, preenchendo toda a luz daquele ducto. Então, às vezes o papiloma só tem isso, ele é um papiloma, né? Então, às vezes, para confirmar isso, o patologista gosta de pedir uma imunistoquímica para confirmar que isso é benigno, né? Ó, por exemplo, isso aqui é um papiloma, só que ele está incorporado à parede, num padrão de adenose, tá? Mas é um papiloma. Ou então ele faz uma hiperplasia ductal usual florida, que olha só, você olha num maior aumento, você vê, nossa, é um crescimento denso de células, preenchendo, né, todo um ducto. E você vai ver de perto, essas células elas estão crescendo de uma maneira desordenada. Os núcleos estão em várias direções. Não tem muita alteração no tamanho e formato dos núcleos. Então, isso aqui é só uma hiperplasia ductal usual, florida, dentro de um papiloma. O problema é que, às vezes, o papiloma é só assim. E é isso que traz confusão ao patologista. Uma outra coisa interessante, o papiloma, às vezes, ele esclerosa, né? Ele hialiniza o estroma. Então, veja, imagine, aqui está o ducto dilatado, e aqui está a lesão papilar dentro do ducto. Acontece que fibrosou tanto e hialinizou tanto, que ocorre o que a gente chama de sequestro epitelial. Aqui, olhando de longe, a gente vê uns túbulos meio desordenados, olha só, túbulos pequenos desordenados que podem se passar ou levantar a suspeita de que isso é um carcinoma invasor, certo? Então, existe essa dificuldade? Existe, tá? Talvez vocês já tenham presenciado algum diagnóstico de carcinoma ductal que não era carcinoma ductal, era uma lesão papilar. Por quê? Porque a biópsia, às vezes, pega essas áreas mais difíceis, tá? Para o patologista. Quando a gente está com a lesão inteira é mais fácil, né, gente? Porque eu vejo um crescimento chamado de lóbulo cêntrico, porque ele está restrito ali, aos limites daquela unidade ductolobular terminal, e na periferia, essas epiteliais não estão infiltrando a gordura, né? Eu só vejo aqui tem inflamação, aqui toda a estrutura papilar empurrando, mas não está infiltrando nada, tá? Uma outra coisa que chama atenção, essas áreas onde tem a esclerose, geralmente as glândulas que estão confinadas ali no meio sequestradas no meio dessa esclerose, elas tendem a ficar mais paralelas umas às outras. Então, isso vai ajudando, né, no critério diagnóstico, no raciocínio do patologista, para não chamar isso de atípico ou de maligno. Voltando à nossa questão da distribuição das células mioepiteliais. Quando tem hiperplasia ductal usual florida, como eu mostrei anteriormente, tá? Como aqui, o mioepitélio não vai aparecer ali dentro, causando alguma confusão. Então, a gente tem que lançar mão de outros marcadores para ajudar. Olha só, numa área de hiperplasia ductal usual florida, não tem a marcação do mioepitélio no meio, a célula está proliferando.
Eu vou utilizar outro marcador, que também vocês já devem ter visto em painéis de imunohistoquímica de lesão papilar, que é a citoqueratina 5 e 6. A citoqueratina 5 e 6, além dela corar mioepitélio, ela vai corar de maneira em mosaico, de maneira irregular, essa proliferação sólida que a gente vê na hiperplasia ductal usual florida. E por que eu digo que é em mosaico? Porque ela cora uma célula, dela não cora outra. Cora uma célula, não cora outra. Tá vendo? Ela tem áreas aqui que ela está totalmente negativa, né? Isso quer dizer o quê? Que essa lesão é policlonal. Eu não tenho só um tipo de citoqueratina. Nesses espaços vazios aqui, de epitélio crescendo, provavelmente eu tenho uma citoqueratina de alto peso de baixo peso molecular, desculpa, e não uma de alto peso molecular. Então, isso é policlonal, isso não é atípico, tá? Isso é só uma hiperplasia ductal usual florida. E quando a gente for falar de papiloma com hiperplasia ductal atípica e papiloma com carcinoma ductal in situ, como é que eu vou chamar, quando que eu chamo de hiperplasia ductal atípica, quando que eu chamo de carcinoma ductal in situ? Primeira coisa, o carcinoma ductal in situ em papiloma só pode ser um carcinoma de baixo grau nuclear, porque essa é a confusão que vai existir entre hiperplasia atípica e o ductal in situ. Então, eu vou separar um papiloma com hiperplasia ductal atípica do carcinoma ductal in situ em papiloma, existe um cutoff do quê? De 3 milímetros. Eu tenho que ter mais de 3 milímetros de atipia na célula epitelial para eu começar a chamar aquilo de um carcinoma ductal in situ num papiloma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá toda uma área de papiloma. E aqui no cantinho, ele começa a ficar mais organizado, com glandulinhas redondas, as células estão muito parecidas umas com as outras, e isso mede menos de 3 milímetros. Então, isso vai ser chamado de papiloma com hiperplasia ductal atípica, tá? Então, o cutoff fica 3 milímetros, é claro que o critério epitelial, ele existe, eu tenho atipia de baixo grau, tá? E lembrar, nunca, quando eu tiver atipia de grau nuclear de grau intermédio ou de alto grau, eu chamo a lesão de papiloma com carcinoma ductal in situ, certo? Eu já vou chamar a lesão de carcinoma ductal in situ com áreas de papiloma, e aí vou graduar, porque eu vou sempre dizer primeiro a lesão mais grave. Deu para entender? Tá, eu vou chamar de carcinoma ductal in situ com áreas de papiloma, blá, 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 tá? Na cor, o patologista, ele vai sempre preferir chamar de papiloma com atipias, tá? Em vez de já definir, porque você não tem o critério dos 3 milímetros contínuos para poder dizer que aquilo é só atipia e não carcinoma in situ, certo? E essa é uma própria recomendação da OMS de que você evite o overdiagnosis, tá? A gente deixa, né, para o material cirúrgico essa decisão entre carcinoma ductal in situ de baixo grau e hiperplasia ductal atípica. Quando é que existe um risco maior de recidiva de um papiloma com hiperplasia atípica ou com carcinoma ductal in situ? Na verdade, o risco não vai depender da quantidade de células atípicas, tá? Ou do volume do carcinoma ductal in situ que está ali dentro do papiloma. Esse artigo da Tavassoli, e foi o primeiro a falar isso, mas depois isso tem até no livro da OMS, o que é importante para você avaliar recidiva no teu paciente é se tem hiperplasia típica ou carcinoma ductal in situ no tecido adjacente ao papiloma, tá? Então, vocês já devem ter notado em laudos também que às vezes sai assim, tecido mamário adjacente contendo tal e carvão. Então, é nessa hora ali que você vai perceber se tem alguma coisa de mais importante, que tá o quê? Tá ficando fora dos limites daquela área de papiloma maior. E é essa área que está fora dos limites que deve estar com a margem livre, né? Então, por que falar margem de papiloma se é uma lesão benigna? Porque é importante para o mastologista saber se a lesão está ou não na margem, certo? Se tem margem nesse papiloma, né? Tanto que a gente recebe as peças todas marcadas para a gente dizer, né?
Não interessa, às vezes, não interessa, na verdade, qual é a margem, se é superior, inferior, a medial. Interessa saber que ficou no paciente um componente que aumenta o risco, certo? Né? Só isso, né? Um componente que aumenta o risco. A presença de células mioepiteliais, ela pode ou não ser vista com clareza dentro do mioepitélio, tá? Dentro da papila do mioepitélio, mas ela vai estar sempre presente lá naquela periferia do ducto. Então, por exemplo, eu posso ver um pouco de mioepitélio aqui dentro, tá? E outras áreas de hiperplasia ductal atípica sem o mioepitélio. O que vai me ajudar é a citoqueratina 5 e 6, como eu já falei. Veja que aqui a citoqueratina 5 e 6, ela só está corando aquelas células basais dos eixos, que às vezes podem ou não estar presentes, mas a célula epitelial proliferativa, ela não cora. Então, aqui a gente chega com mais uma ajuda. Citoqueratina 5,6, ela vai corar em mosaico as proliferações floridas, ductal usual florida, e ela não vai corar quando o epitélio for atípico ou quando for carcinoma in situ. Um outro marcador que a gente usa nos painéis que é muito bom também é o receptor de estrogênio, porque nas lesões monoclonais ele vai ser forte, nas lesões policlonais ele é heterogêneo. Tá? Então, é um bom marcador que a gente também coloca nos painéis. O carcinoma ductal in situ papilar é aquele que dentro do eixo lá da papila eu não vou ter célula miepitelial, eu vou ter só na periferia do ducto neoplásico, tá? Então, tá aqui, ó, na periferia do ducto neoplásico, a gente tá vendo o mioepitélio em marrom, né, bem evidente. Aqui, nas papilas, não tem coloração para mioepitélio. Ah, mas não dá para ver isso no HE? Às vezes dá para ver no HE. Quando tem bastante, a gente vê no HE. Agora, a falta desse mioepitélio dentro da papila, é melhor você ter a confirmação com a imuno, né? Então, por exemplo, aqui, todas as células estão muito amontoadas, os núcleos estão hipercromáticos. Será que tem ou não tem mioepitélio aí embaixo desse epitélio? Né? Então, a imunistoquímica ajuda bastante a gente nessa situação, tá? Eu vou ter o quê? Citoqueratina 5 e 6 negativas, e vou ter uma citoqueratina de baixo peso molecular, a CK7, bem positiva. Né? Então, eu jogo com 2 citoqueratinas de peso molecular diferente, que vai me mostrar a clonalidade dessa lesão. E do ponto de vista morfológico, tem várias coisas que, né, levantam a suspeita de que essa lesão pode ser um carcinoma ductal in situ papilar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um papiloma, e quando eu coro com receptor de estrogênio, veja que tem uma variação na intensidade da coloração. Quando a gente cora um carcinoma ductal in situ papilar, o RE, ele é 100% positivo e homogêneo. Então, é uma avaliação mais subjetiva? É, mas quando ele é positivo assim, não sobra dúvida, tá? E mesmo assim, veja só, olhando de longe, eu vejo poucos núcleos num papiloma, porque os núcleos não são hipercromáticos, os núcleos são benignos, né? Eles não são hipercromáticos, eles não ficam se amontoando. E se eu olhar de longe um carcinoma ductal in situ papilar, você já vê que é mais escura a lâmina. Aqui ela é mais rosa e aqui ela é mais azul. Tá? Então, isso também é outro critério. A gente pega a lâmina, põe no microscópio, quando você vê que tem muito núcleo, e a lâmina está muito azul, a lesão está muito azul, já chama atenção, né? De que isso é mais atípico e não só uma lesão benigna. E aquela última categoria, não tem célula mioepitelial, nem na papila e nem na periferia do ducto, tá? Vai cair as duas entidades, o carcinoma papilar encapsulado e o carcinoma sólido papilar. Então, o carcinoma papilar encapsulado, ele está confinado a um único ducto cístico dilatado, tem um comportamento indolente, a OMS, desde que
colocou no livro, né, descreveu essa entidade no livro, sempre coloca que ele deve ser considerado como um carcinoma ductal in situ, em que pese essa lesão já ter casos descritos de metástase, e em que pese essa lesão não ter mioepitélio no ducto que está contendo a lesão, tá? Lembrar que 50% vai ter carcinoma ductal in situ associado fora do carcinoma encapsulado, e que 1/3 desses casos vai ter carcinoma invasor associado. Por isso que houve aquele questionamento de 2003 para 2012, como eu comentei, você vai ter que dizer, né, tem ou não tem carcinoma associado nessa lesão. Mas uma coisa que é importante em relação à definição dessa lesão é que o grau nuclear desse carcinoma tem que ser baixo, ou no máximo intermediário, para que ele funcione como esta entidade de comportamento indolente. O que já aconteceu de problemas com esta entidade? O fato de que ele é chamado carcinoma, ele não tem célula mioepitelial, o crescimento é indolente, e como que nós vamos estadiar essa lesão? Então, o carcinoma encapsulado dentro daquele critério de núcleo com grau baixo ou intermediário, ele vai ser sempre estadiado como um TIS, como um carcinoma in situ. Consequentemente, o ideal é que a gente não fique fazendo RE, RP, KME7, CERB nesse tipo de tumor, tá? Você vai fazer só RE e RP. Agora, se você tiver uma lesão com aquela conformação, mas o grau nuclear for alto, né? A própria OMS fala, se você tiver uma lesão de crescimento muito semelhante ao carcinoma papilar encapsulado, mas que o núcleo seja pleomórfico, que você tenha uma atividade mitótica aumentada, aí você vai corar, ele dá triplo negativo, né? Você já vai ver que tem um RE e um RP negativo, que não é o esperado para essa lesão, você tem que fazer o estadiamento dessa lesão como se ele fosse um carcinoma invasor, tá? E naquele carcinoma encapsulado de baixo grau, se ele tiver algum componente invasor para fora do limite dele, eu vou estadiar como invasor só este pequeno componente. Então, a nomenclatura, veja, se chama de carcinoma, mas você vai estadiar como in situ. Por isso que eu comentei lá no começo, como às vezes é difícil de você criar nomenclaturas que elas abranjam tanto o conceito morfológico e o conceito clínico, né, das lesões. Então, olha só, a lesão macroscopicamente ela é cística, tá? Ó, a lesão ela é cística, ela é bem delimitada. Aqui a gente tem um espaço virtual, que ao corte eu vejo a lesão aqui, eu vejo o espaço virtual dessa lesão, né? Por definição, ela tem que ter uma cápsula fibrosa, que é o que a gente enxerga, e a lesão crescendo aqui dentro, né? Com mais ou menos espaço cístico aparecendo. E quando a gente vai investigar mioepitélio, cadê o mioepitélio da periferia? Não tem. Certo? Aqui tem uma glândula normal com mioepitélio para você comparar, certo? Aqui está o carcinoma papilar encapsulado. Então, veja, você faz outros marcadores, né? Aquilo que eu comentei, a gente nunca faz um só. Você faz pelo menos uns dois. Você faz uns dois e não aparece nada na periferia, né? Isso é um carcinoma papilar encapsulado, certo? E a invasão? E a interpretação da área de invasão? Olha só, aqui está ele, a parede bem espessa, né? A cápsula bem espessada, chama atenção na imagem, isso também. Aí a gente olha numa panorâmica e vê que aqui, ó, tem alguma coisa que parece que está desgrudando do centro da lesão. Vai ver de perto, né? Ó, tem células que estão, parece que desgrudando do centro da lesão. A gente não pode esquecer que aqui está muito hialinizado, né? Que aqui tem hemorragia recente, provavelmente essa lesão esclerosou, né? E ficou o quê? Um sequestro epitelial, igual você vê no papiloma. Isso aqui não é uma área de invasão capsular. Assim como aquelas invasões em padrão cogumelo, que a gente vê isso em tireoide, tá, gente? Isso aqui, na tireoide, serve para eu chamar que está invadindo, aqui não serve. Tá? Se eu tiver só isso daqui, isso aqui não é suficiente para eu chamar de invasão. Então, veja, não é uma lesão muito simples
quando ela sai um pouquinho daquele critério, né, do carcinoma papilar encapsulado, ela sai um pouquinho do critério, ela começa a criar confusão, né? Então, a gente precisa ter bastante noção do que é invasão, do que não é invasão, do grau nuclear dessa lesão, certo? Porque aí o estadiamento e o tratamento, eles vão ser completamente diferentes, tá? E o carcinoma sólido papilar, né? Que também vai entrar na mesma situação. São lesões confinadas, né, a um espaço bem delimitado, que a imagem às vezes descreve até como só um nódulo, tá? Que quando a gente vai ver de perto, tem bastante mitose. Todas essas flechas aqui é um campo de grande aumento cheio de mitose, tá? Ele é considerado uma variante de carcinoma ductal in situ, só que seria um carcinoma ductal in situ de baixo grau de malignidade, eu não estou falando de núcleo, estou falando de baixo grau de malignidade, que, entretanto, não tem mioepitélio, nem na lesão e nem na parede do ducto. Aí começaram a aparecer algumas lesões que estavam fugindo um pouco do comportamento indolente e esperado, tá? Então, o que a gente pode fazer? Até 50% dessas lesões vai se identificar um componente neuroendócrino, certo? As lesões mais agressivas, a gente vê que tem menos imunorreatividade para a questão endócrina, tá? Então, olha só, um crescimento sólido e o centro da papila, gente, está ali no meio. Acho que eu tenho mais uma foto. Ó, o centro da papila está aqui no meio. Então, o tumor ele é sólido papilar, onde eu só vejo alguns eixos de papila espalhados no meio da lesão sólida. Aí eu tenho lesões difíceis, às vezes, de fazer o diagnóstico diferencial com carcinoma sólido papilar, como, por exemplo, uma área de hiperplasia ductal florida, que o epitélio prolifera, fica meio que todo embaralhado, e eu tenho uma certa dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial na core biopsy, principalmente com o carcinoma sólido papilar. Aí eu vou ter que começar a lançar mão, né? Citoqueratina 5,6, vou investigar mioepitélio de qualquer forma, vou fazer um RE, e aqui eu tenho que lembrar de fazer a cromogranina, porque e a sinaptofisina, porque se elas forem positivas, eu consigo fechar o diagnóstico, certo? Então, olha só, uma sinaptofisina positiva, e veja as linguetas, né? Isso daqui é ou não é invasão? Então, aqui eu já tenho uma área totalmente descolada do tumor original. Posso considerar isso uma área de invasão? A princípio, não. Tá? A princípio, eu não posso. Para eu dizer que tem invasão, eu tenho que ter desmoplasia e infiltrado inflamatório. Então, veja que não são lesões fáceis de você diagnosticar. Tá? Então, quando você tiver um carcinoma sólido papilar, que a evolução não está batendo com ele, pede uma revisão, porque é difícil e os conceitos foram mudando ao longo do tempo, tá? Aqui, o RE, super positivo, né? Ajuda no diagnóstico. E aqui, e o critério de invasão? Aqui seria uma invasão? E aqui seria uma invasão? Tá? Então, aqui, gente, tudo que está fazendo essas linguetas aqui, a gente não descreve como invasor. Agora, se eu tenho infiltração de gordura, aí eu vou descrever como invasor, né? Então, você tem que estar de olho nos critérios e vários cortes para você ver a lesão de vários aspectos, né? Veja que a gente não tem um marcador. Não adianta eu fazer mioepitélio aqui, porque ele vai sempre ser negativo. Eu não posso sempre dizer que ele tem invasão, né? Então, no laudo é recomendado que a gente diga se ele é in situ, se ele tem invasão, ou se eu não consigo dizer essa invasão, tá? Não consigo afirmar. Eu posso dizer no laudo que ele é um carcinoma sólido papilar com invasão indeterminada, tá? Claro que se a invasão está presente, eu tenho que dizer, medir esse pedaço do carcinoma invasor e tenho que dizer se essa invasão é por um carcinoma ductal invasor associado ou é um carcinoma sólido papilar invasor,
Porque se ele é um carcinoma suprapapilar invasor, o nível a taxa de recorrência é muito mais baixa do que se ele fosse um ductal, tá? Mesmo com invasão, o prognóstico é excelente, tá? Vai ter que fazer excisão completa e recomenda-se linfonodo sentinela para essas lesões. A imunohistoquímica na core, ela pode ajudar a definir melhor, a gente tirar essas lesões do B3, ou que a gente consiga dizer algo a mais que ajude o cirurgião no manejo dessas lesões, né? Então, a gente sabe que no B3 vocês consideram alto risco e vão fazer a ressecção cirúrgica se tiver hiperplasia típica ou se a gente soltar de lesão papilar com atipia. Se a gente não diz nada ou diz que é só uma lesão papilar sem atipias, não tem muito consenso o que você vai fazer, né? Você vai atrás da imagem, você vai ver se aquilo é nódulo ou se aquilo é microcalcificação, vai ver se faz uma ressecção com mamotomia, enfim. O que se sabe de estudos retrospectivos sobre a taxa de upgrade da core para o material cirúrgico é que isso é bem variável, né? Vai de 5% a 20% a taxa de upgrade, né? Em vários serviços, né? E a imunohistoquímica, ela é usada clinicamente, né? Mas na dependência da preferência e da experiência do patologista, porque não tem diretrizes estabelecidas, né? Vejam que todas as descrições das lesões anteriores que eu fiz, tem muita interpretação, não é só positivo negativo, é aonde ela é positiva, aonde ela é negativa, certo? Não é uma imuno de fácil interpretação. Então, esse estudo, ele foi assim, o mais interessante assim, que eu encontrei sobre como a imunohistoquímica pode transformar um diagnóstico de benignidade em malignidade na core, né? E quando que a imunohistoquímica pode substituir a ressecção cirúrgica em lesões que ela define como benignas e realmente eram benignas, tá? Então, é um estudo retrospectivo com 274 lesões papilares que tinham o exame de imagem, a core e o espécime cirúrgico que foi utilizado como a referência para o diagnóstico final. O que aconteceu? O patologista que fez a avaliação, ele fazia na primeira rodada, ele fazia uma revisão de todas as core biópsias e classificava em papiloma benigno, que é uma coisa que a gente não põe no laudo, né? Isso aqui foi feito só para o estudo. Em lesão papilar, necessária imunohistoquímica, para melhor definição, em papiloma atípico e em carcinoma papilar. Aí depois, naqueles casos em que foi feita a imunohistoquímica, ele emitia um segundo diagnóstico, tá? Então, tudo que foi upgrade é aquilo que, na primeira revisão, era papiloma benigno, e depois foi para atípico ou para carcinoma papilar. E os marcadores utilizados foi uma citoqueratina de alto peso molecular, que vocês já viram o porquê que a gente precisa, o P63 e o RE. Então, 3 marcadores. Vejam que com 3 marcadores, aqui foi no final, sobraram 204 lesões classificadas como papilomas benignos, tá? Vamos tirar aquilo que era carcinoma e aquilo que era atípico. Feita a imunohistoquímica, o que a gente vê? Que a imunohistoquímica ajudou a definir melhor 6,4% das lesões. Então, a imunohistoquímica pode ajudar o cirurgião a definir melhor a sua cirurgia ou saber aonde ele está entrando numa cirurgia em 6,4% das vezes, tá? Vejam que aqui, ó, a gente teve 192 lesões consideradas benignas com a imunohistoquímica, que fizeram um upgrade tanto para papiloma com atipia, quanto para carcinoma papilífero, e 3 casos de papilomas atípicos que viraram carcinoma papilífero. Então, esses casos, que correspondem a 13% dessa amostra, é realmente o quanto a core biopsy com imunohistoquímica subestimou a lesão, porque só deu para ver o que era depois do exame definitivo,
né? Então, veja, é interessante porque se a gente pudesse reproduzir isso com um número maior, né? 13% de subestimação é uma ideia interessante de você ter esse dado para uma paciente, né? Ó, estou com uma lesão aqui, nós temos 13% de chance de isso ser maligno no final, tá? Aliás, isso ser atípico, né? De ter um upgrade, tá? Ou maligno. E 7,4% de realmente a lesão ser maligna. E a gente não conseguir dizer nem com imunistoquímica, certo? Ou seja, é realmente uma subestimação de malignidade da core biopsy. Sobra, então, recomendações que o Colégio Americano de Cirurgia da Mama indica, junto com outras entidades, que é o quê? Você individualizar a conduta quando você tem lesão papilar sem atipia, né? Medir o risco biológico e o risco individual daquela paciente. Se a amostragem desse diagnóstico foi na core ou foi na vácuo a gente tem uma quantidade de material muito maior, né? Com muito mais material, muito mais critério a ser aplicado naquele material para fazer diagnóstico. O tamanho da lesão, a extensão dessa lesão e o tipo dessa lesão nos exames de imagem. O exame de imagem é o que vai ajudar você a determinar se tem alguma coisa na redondeza antes de você entrar na lesão, né? A porcentagem de lesão removida, fazendo a correlação com a imagem, e a possibilidade dessa paciente realmente voltar no teu consultório e você poder manter uma vigilância ativa sobre ela, né? Indispensável, então, aquilo que a gente, né, sempre recomenda e faz, que é correlacionar clínica com o anátomo e com a rádio, né? Em lesão papilar não tem como você trabalhar sem correlacionar, principalmente com a rádio no que diz respeito ao tamanho de lesão, ao que você tirou de lesão, ao que pode ter sobrado de lesão na paciente. Era isso o que eu queria apresentar para a gente, né? Se vocês quiserem discutir alguma coisa sobre os casos que a gente tem de lesão papilar. Ótimo, Ana, obrigada. Um tema super interessante, né? A gente fala bastante, vinha falando muito de lesões, né, moleculares, e a gente viu a necessidade de trazer esse tema para a gente discutir, porque com, né, o advento do uso da ressonância no nosso dia a dia, a gente tem aumentado o número de diagnóstico de lesões papilares, né? Sim. E como é difícil a gente conduzir, porque não existe um consenso, principalmente quando a gente tem um papiloma sem atipia ali no diagnóstico, né? Na Então, core. na cora, exatamente. Então, vem a cora, vem um papiloma. A gente até vê alguns critérios, se o papiloma é pequeno, não tem atipia, mulher jovem, você pode até observar. Mas essa taxa de subestimação que você falou é dos papilomas sem atipia? Que a gente pode ter uma subestimação de 13% de atipia? Sim, nos 100 atipias, Bastante, é bastante. Uhum. tá? Nos 100 atipias. Uma pergunta E que eu queria... subestimação, por quê? Porque está levando em consideração tanto a malignização quanto papilomas atípicos, né? Uhum, uhum. Tá? Joia. Eu queria, uma dúvida que eu tenho minha, eu queria perguntar para você. Existe, até você respondeu depois, que a biópsia a vácuo, a mamotomia, então ela é melhor que a core para diagnóstico, ou se por ela ser uma técnica que você vai pegar essa lesão um pouco mais, talvez, que estivesse... Fragmentada. Isso, A ela é gente pior. pega a lesão mais fragmentada, realmente, tá? Mas se você, veja, eu tenho um volume de material que é mais fácil de trabalhar, Uhum. Sim. entendeu? Embora a recomendação continue sendo a da gente usar em laudos de biópsia a vácuo, a classificação europeia, nós vamos continuar usando B3, B4, nessas lesões, né? Com correlação radiológica e o anátomo, a biópsia a vácuo te dá muito mais segurança de não ter que reintervir, certo? E para o patologista também, se quiser lançar mão de imunistoquímica, eu tenho muito mais material para estudar. Tá? Iris. Ana, então, eu queria aproveitar esse gancho. Primeiro, parabéns pela aula.
Sempre Obrigada. excelente, acho que é um tema super importante mesmo, comum, né, e que a gente acaba não discutindo tanto em reuniões, Pois é. então foi muito legal vocês trazerem esse tema hoje. E nesse sentido, porque o que que a gente vê muito comumente são lesões papilares, né, bem pequenininhas de imagem, onde teoricamente fazendo uma mamotomia você teria uma excisão completa da lesão. E aí como fica para vocês isso? Porque tudo bem, eu entendo que entre uma core e uma mamotomia a gente vai ter mais amostragem na mamotomia, mas e se eu só vou trabalhar com a mamotomia, se eu não vou operar essa paciente, vamos dizer, você só tem os fragmentos, como é que você não prejudica a tua avaliação dessa invasão, esse carcinoma in situ associado, para você ter a visualização completa inteira da lesão? Como que, ou para você é indiferente, comparando com cirurgia? Tá, comparando com cirurgia, não, tipo, não tem comparação. Sim, Comparando não com tem, cirurgia, não mas tem comparação. O que acontece é o seguinte, o volume de lesão que vem na mamotomia, o fragmento da mamotomia é maior. Então, mesmo que fragmente, o fragmento ainda é maior do que a core. Entendeu? Mesmo que fragmente, o fragmento ainda é maior do que sim, a core mas a minha biopsy. preocupação é que você não vai ter uma continuidade, você não vai saber, você não vai ter essa visualização bonita que você mostrou ali, né, da lesão Isso, mas completa. se eu ver Isso a não me tipia, atrapalha? se eu ver a tipia, eu vou puxar para B4 e você vai entrar na lesão. Entendeu? Hum, Esse, o raciocínio Entendi. que o patologista faz é esse, porque se você fizer a Entendi. mamotomia, Mas é que se então, você fechar esse zo completo na mamotomia, você teria que... você não vai ter margem nunca. Não, você não vai ter margem. Esse é o problema da mamotomia, você não vai ter margem. Então, se você tiver uma lesão com atipia, se você tiver um B4 na mamotomia, não tem saída. Não tem. Se você tiver um B3, que seja lá, fragmentos de lesão papilar sem atipias nesta amostra, você está coberta, né? Estamos todos cobertos, vamos acompanhar a paciente. Agora, se tiver atipia, aí não tem saída. Eu vou levantar para um B4 ou vou soltar para você de lesão papilar. Quando é que o patologista solta de lesão papilar com atipia? Quando eu Mas estou o que vai... vendo atipia só, que não me chamam a atenção para carcinoma ductal in situ. Agora, quando a gente põe o B4, é porque você tem áreas pequenininhas ali que você está na dúvida se aquilo já não é um carcinoma ductal in situ. Então, você Exato, não... mas o meu Né? ponto é que você vai perder o diagnóstico, você entende? Porque se você já retirou, mesmo que eu volte enfim, excise a área do clipe ali demarcada, Sim. muito provavelmente, se a lesão era pequena, não vai ter nada Não vai ter residual. mais nada. Então, a gente vai ficar com um diagnóstico indefinido, vamos dizer, né? Essa é a minha Sim. preocupação. Eu não sei qual que é, assim, como é que é a propedêutica de vocês. Vocês primeiro fazem uma core, se ela é sem atipias, vocês fazem a mamotomia, ou vão direto para a mamotomia? Para cirurgia, normalmente. Não, assim, quando vem um Não, para B4 lesão na benigna. imagem, Não, né, não, na não. imagem, Isso. primeiro acho que a gente faz, a maioria faz core. Core. Mas isso é uma Essa... coisa bem nossa, curitibana, né? Porque Exato, no Brasil inteiro já ninguém mais faz cor, faz mamotomia. A gente, como sempre, teve uma dificuldade grande com de liberar. liberação, vamos dizer, com o ponto de vista prático, a gente costuma muito, né, com a cor, mas não... A gente poderia estar trabalhando com a mamotomia, isso que eu quero dizer, né? Tanto faz. Sim. Não... O que eu quero te dizer é assim, por exemplo, se for um carcinoma in situ, é bem provável que a imagem, ela já chame a atenção do radiologista, certo? Se for in situ, um carcinoma in situ. Então, se você entrar no carcinoma in situ com uma agulha a vácuo, os fragmentos, eles vão ser, em geral, mais representativos, entendeu? Do que uma core. Doutor Rubens quer falar, Ana. Pode falar, doutor Rubens. Obrigado. Obrigado. Ana, uma situação aqui que não ficou bem clara.
Está me ouvindo? Tô. Tá. Seguinte, eu tenho um papiloma reto-papilar e tenho um papiloma periférico. No Isso. papiloma reto-papilar, do ducto principal, ali bem atrás do mamilo, a gente tem uma condição que eu acho que para acesso de mamotomia e acesso para core é meio complicado. Se você tem um papiloma que é mais longe, que a gente chamava antigamente de papiloma periférico, ou papilomatose, essa é uma situação mais tranquila, mais cômoda. Mas eu vejo com apreensão a você fazer biópsia, core biópsia ou mamotomia de uma lesão reto-papilar. Sim, mas o senhor está falando disso em relação ao quê? Em relação a ampliar a margem? A diagnóstico. Muito Ah, menos de ressecção definitiva. Para começo de conversa, diagnóstico. pela cor ou pela mamotomia? As Sim. duas. Uma cirurgia, eu acho. Acho que o doutor Rubens entendi a dúvida dele. Ele acha o acesso da core biópsia e da mamotomia quando aquelas lesões são bem retropapilares, assim, tipo 3 milímetros da papila. Acho que ele acha que é difícil fazer a core ali e a gente Tecnicamente estima mais o difícil. diagnóstico, é isso? Tecnicamente difícil. Muito difícil. Tá, É diferente do papiloma periférico. sim, sim. Mas Aí você pode... eu acho que eu não entendi a pergunta, doutor Rubens. Não, não é a pergunta, é uma colocação de você, das duas técnicas que você usar, as duas Ah, sim. técnicas, e Sim. aí eu caio na sua área, quer dizer, com a colheita desse material. Então, se eu tenho uma lesão, porque a gente vê as lesões, os papilomas, de um modo geral, são lesões dentro do ducto retropapilar, são lesões milimétricas. São lesões bem pequeninas, dificilmente você tem uma lesão grande. A gente tem lesões milimétricas. As lesões mais afastadas costumam ser maiores. Então, é mais fácil de você fazer a biópsia, mais fácil de você fazer a mamotomia. Mas as lesões centrais, retropapilares, eu acho que assim, tecnicamente é difícil e a chance de você ter... Aí vem a minha pergunta, quer dizer, aí você vai fragmentar essa lesão, essa amostragem de uma forma tal que eu não sei se não te inviabiliza saber margem ou alguma coisa assim. Ah, sim. A margem não tem como. Agora, se a gente conseguir fazer uma correlação boa com a imagem, vamos supor que a imagem lhe diz que a lesão tem 3 milímetros. O fragmento o eixo mais longo do fragmento da biópsia vácuo, ela é grande, a gente recebe uns fragmentos assim em comprimento, 1,5 centímetro, 2 centímetros em comprimento, certo? Se quiser fazer uma correlação caso a caso, dá para medir o tamanho da lesão que veio na amostra. Essa é uma coisa, veja, isso são individualizações de casos, né? A gente não tem uma recomendação para medir a lesão, né? A gente só mede carcinoma in situ e carcinoma invasor. Agora, se você tem um caso onde a imagem viu uma lesão de 3 milímetros e você quer saber quanto veio de lesão, a gente tem como dizer? Eu tenho como dizer isso pelo anátomo, né? Pelo menos eu tenho como te dizer o maior eixo da lesão contínua. Tá? Isso a gente tem como dizer. Ou então, por exemplo, você consegue dizer quantos fragmentos tem lesão, quantos fragmentos tem lesão papilar sem atipias e quanto mede o maior fragmento. Então, não sei se é essa a sua pergunta, mas Exato, seria porque você fragmenta e como é que você vai saber a margem? Ah, não, margem não tem como. Não tem como. Não, se entrar com a vácuo, não tem como. Tanto que vocês entram de novo, depois da ressecção de biópsia vácuo, de carcinoma in situ, né? Porque não tem como. E, Ana,
pelo que eu entendi, você acha que talvez para a gente até melhorar a qualidade do teu laudo, do teu diagnóstico, seria interessante a gente pedir imunistoquímica? É isso que... Não, Não. não. Quando eu acho que a imuno vai ajudar, eu peço. Ah, tá. Joia. Entendeu? Porque às vezes a imuno ela não vai me definir entre um carcinoma ductal in situ e uma hiperplasia típica, Uhum. né? No caso daquela entidade do carcinoma ductal in situ de baixo grau. Quando eu acho que aquilo é um carcinoma ductal in situ e eu não tenho certeza, aí eu peço a imuno para vocês. Na cor, tá? E eu acho assim, quando eu estou com a peça cirúrgica, é que eu peço mais imuno, se você notar, né? Eu recomendo mais imuno depois que a gente está com a peça inteira, tá? Porque tem algumas áreas de hiperplasia ductal usual, florida, como eu mostrei, que isso que às vezes confunde, entendeu? E aí eu não quero soltar um laudo definitivo sem ter a imuno registrando. Não, aquilo não é atípico. Essa mulher não tem nada de atípico, tá? Mas para cor, é bem indicado, assim, é um caso ou outro caso em que a imuno vai me fazer diferença de eu pular de um B3 para um B4 ou para um B5A, entendeu? Quando eu acho que a imuno vai mudar a classificação, aí eu peço. Se não, se eu vou mudar de um B3 para um B3, né, aí não vale a pena eu ficar atrasando o laudo, né? Oi, Cleverton. Oi, Ana, tudo bem? Parabéns pela aula, excelente. Bom, agora a gente descobriu que uma lesão papilar não é simplesmente uma lesão papilar, né? Tem muita coisa por trás aí, mas assim, entrando na discussão especificamente de core e mamotomia, eu não vejo nenhuma comparação do ponto de vista de efetividade e de facilidade para vocês em relação à mamotomia, né? A mamotomia é sempre melhor. A Iris colocou bem, a gente tem uma dificuldade muitas vezes de ter acesso à mamotomia aqui, mas sempre que possível, eu acho que o caminho deve ser esse. Agora, a única coisa que eu acho um pouco, assim, eu não gosto muito, não vejo muito nexo, é você fazer uma core e depois ir para uma mamotomia. Acho que a mamotomia tem que ser um procedimento de diagnóstico e, eventualmente, se você fizer uma core e der uma lesão papilar, eu prefiro fazer a ressecção, né? E até as próprias pacientes acham melhor. E com a mamotomia, tendo esses critérios que você colocou, acho que a gente se sente mais seguro para tomar uma conduta conservadora e evitar um procedimento cirúrgico. E acho que isso que o Dr. Rubens colocou é bem importante do ponto de vista de investigação, porque assim, fazer uma mamotomia, uma core muito perto da areola é extremamente desconfortável. A maioria das pacientes, quando faz biópsia bem periareolar, elas reclamam muito menos de desconforto na cirurgia do que da biópsia. Né? Eu não sei se isso é comum aos outros colegas, mas eu acho que é muito provável que vocês já escutaram histórias como essa, né? Então, é claro que a gente tem que individualizar cada caso. Acho que a mamotomia, ela vem e cada vez vai ocupar o lugar da core, mas não pensando primeiro em terapêutico, e sim como diagnóstico e, se for possível, terapêutico também. Isso ajuda, claro, você evita muitas cirurgias, né? Mas fazer uma core e depois fazer uma mamotomia eu vejo meio sem sentido. Eu até gostaria de ver a opinião dos outros colegas. Eu até perguntei porque eu não sei qual é a propedêutica, se vocês faziam uma coisa e a outra, como que é a questão do convênio, né? Eu, Clever, concordo. Também, eu acabo Concordo. não faz sentido fazer uma mamotomia. Eu geralmente, quando tenho diagnóstico através da core, eu já parto para a excisão cirúrgica, até porque, né, como a Ana mostrou, como é difícil a avaliação de um papiloma, né? Então, a gente tendo a peça inteira, eu acho que a gente vai ter um diagnóstico mais preciso. A Iris, desculpe. Não, eu ia falar que eu concordo também, a mesma coisa. Acho que eu também não peço para cirurgia. Eu queria perguntar uma coisa mais para os mastos. O que vocês fazem, como que vocês enxergam quando a gente tem o papiloma e vem só uma área de hiperplasia focal atípica, ou entrando no raciocínio que a
Ana começou na aula, né, que eu acho que é bem válido, né, que, vamos dizer, se a gente tem um papiloma com hiperplasia típica, é uma coisa, e se a gente tem um papiloma com hiperplasia típica ao redor, né, eles teriam uma importância maior. Então, pensando em prevenção, em quimioprevenção, com tamoxifeno, enfim, com outra forma, vocês enxergam diferente quando essa hiperplasia está dentro do papiloma ou não, em termos dessa indicação, e quando é uma hiperplasia focal atípica, como que vocês têm indicado ou não a prevenção com a medicação? É uma curiosidade. Ai, Difícil, né? Fala aí, Karina. Fala aí, É que eu Karina. sempre fico em dúvida nisso. Também. Eu também, foi uma excelente pergunta até para a gente poder até entrar em consenso aqui, né? Mas quando eu tenho realmente uma hiperplasia ductal atípica, eu acabo sempre conversando sobre a quimioprofilaxia com a paciente. Tá? Mas eu nunca, depois dessa aula da Ana, esse diagnóstico diferencial entre se a hiperplasia está dentro ou se está ao redor, eu confesso que eu não me antenava a isso. Kleber. Não, é a mesma coisa, assim, eu acho que a vantagem e o grande benefício dessas aulas da gente é sempre aprender um pouco mais, né? Eu acho, assim, do ponto de vista da pergunta da Iris, quando é uma hiperplasia focal, só focal, eu tendo, sempre que possível, declinar da quimioprevenção, haja vista que as pacientes têm efeitos colaterais, né? E quando é uma hiperplasia, eu não tinha, realmente, concordo com você, Karina, eu não tinha essa distinção entre a hiperplasia no papiloma e a hiperplasia em volta do papiloma, vamos assim dizer, né? E que eu teria um risco maior para os pacientes que teriam essa hiperplasia típica fora do papiloma, né? Mas nessas pacientes hoje ainda eu tendo a oferecer quimioprevenção para todas elas, assim, exceto, assim, pacientes de uma faixa etária mais elevada, né? E hoje eu acho que com os dados que foram atualizados do TAM e TAM1, que a gente consegue fazer 5 miligramas ou 10 miligramas em dias alternados por 3 anos, eu acho que ficou um pouco mais fácil e menos penoso para os pacientes. Mesmo nos casos que você inicia com 20 miligramas, às vezes com efeitos colaterais, você tem essa segurança para reduzir dose, né? E manter tem respaldo científico para isso, né? Concordo. Doutor Rubens. Eu tenho feito assim também, a atipia focal eu não tenho indicado, e só na hiperplasia típica mesmo, mas é um ponto, né? Doutor Rubens, o que o senhor faz? Já está me gozando já. Se tem atipia, eu encaro com um futuro carcinoma. Então, esse caso eu já parto para a ressecção. Se o patologista pode dizer que não tem atipia, mas tem o papiloma, eu ainda acho que tem indicação cirúrgica. Se for uma área pura, como você está dizendo, só de uma hiperplasia normal, eu acompanho. Perfeito. Acho que já vamos encerrar, já passamos um pouquinho do horário. Agora que está ficando bom? Agora que está ficando bom? Agora que está esquentando? Assunto bom, né? Assunto bom. Bem na nossa prática diária e gera ainda sempre muita dúvida. Deixa eu fazer só um reparo. Eu tenho observado, Ana, você vai concordar comigo, uma quantidade razoavelmente grande de lesões papilares. Eu fico impressionado de ver, semanalmente eu vejo. Eu e a Linê, a gente fala que nós temos a maior casuística de lesões papilares. Eu vejo semanalmente uma boa, olha, quase um terço, um quarto das lesões da semana são lesões papilares. Eu tenho ficado impressionado com a quantidade. Eu gostaria até de saber como é que isso vai se comportar no futuro, como é que isso vai ser daqui a alguns anos. Porque a gente tem visto casos de lesões, pessoas que tiveram lesões papilares, algum tempo depois aparece um carcinoma.
Então, não sei se tem relação ou não, mas isso já está descrito. E nós temos uma quantidade muito grande de lesão papilar. Papiloma / lesão papilar, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma coisa até interessante de se seguir ao longo do tempo para ver o que vai acontecer. Porque, realmente, o volume é considerável. Semanal. Não, e a gente notou, né, o quanto aumentou, por isso que eu conversei com a Ana, disse, Ana, vamos falar de lesão papilar, porque a gente viu o volume está maior, com certeza. E a gente tem que saber Talvez... ir nessas pacientes. Será que a detecção está maior por causa da reso? E eu acredito que sim. Alta E sensibilidade tem da muitas reso. das que são associadas também a microcalcificações, né? Uhum. Aí acaba sendo biopsiado e a gente vê que é lesão papilar, né? Os exames talvez mais sensíveis, a gente acaba biopsiando mais agora, né? Não só a reso. Sim. Então tá ótimo. Gente, obrigada. Semana que vem estamos juntos novamente com o Tumor Board e até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada, Ana. Obrigado. Até a Obrigado, próxima, Ana. pessoal. Obrigado. Obrigada pela Obrigado. atenção. Boa noite. Beijo a todos. Tchau. Obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Beijo. Boa noite.